Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter justiça. Pagamento por aproximação. Pessoas caminham em calçada movimentada. Se endividar Homem faz paga conta parte com da cartão. vida e quem pode menos se endivida mais. Pessoa paga conta com cartão em mercado. Moedas caem do alto de uma mesa. Eu faço o que a maioria das pessoas fazem, Paulo né? Roberto, Que é um servidor absurdo. público. Você pega um dinheiro emprestado num banco, só que eu considero as taxas de juros muito escorchantes e o lucro dos bancos exorbitantes, né? Não é que gasta muito, né? Gasta Jardel o que é Nascimento, necessário, bombeiro. né? Para a sobrevivência aí, né? Da família e do bem-estar deles, né? E realmente não sobra nada não. Fim de mês aí fica tudo as contas em dias, mas dinheiro sobrando nenhum. Primeiro eu tento pagar Marcelo o Fogaça. que é necessário e guardar, e se sobrar a gente se diverte, senão fica sem se divertir. Às vezes é aquela bola de neve, né? Que a gente às vezes vai Leonardo pegando Neiva, a conta, jornalista. passando ali o cartão e tudo mais. Quando se dá conta, né, formou aquela bola de neve. Mas assim, vale lembrar que o controle financeiro é muito importante para que a gente consiga respirar no finalzinho do ano. Ainda assim, o brasileiro tem se endividado menos. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que o percentual de famílias endividadas no Brasil caiu para 76,7% em dezembro de 2024. É o segundo ano consecutivo de queda do indicador, que em dezembro de 2023 estava em 77,6%. Redução que indica mais cautela do brasileiro na hora de decidir por uma compra. E essa tem sido a realidade do João. Em 2024, teve que se mudar de cidade. Decisão profissional que veio a toque de caixa e saiu de Belo Horizonte a Brasília com a esposa e os 2 filhos. Um imprevisto que ele não esperava. Com a mudança, a gente vai ter que, de Jorge novo, Carlos Aragão, tirar desenvolvedor de sistema. o pé do acelerador, pensar bem nas coisas que a gente vai comprar, porque afinal muita coisa é diferente de Belo Horizonte para cá, né? Belo Horizonte é 110 volts, Brasília é 220, então muita coisa a gente teve que colocar em transformador, outras coisas a gente não conseguiu trazer, então comprar coisas de cozinha, por exemplo, liquidificador, multiprocessador, essas coisas de cozinha, os eletrodomésticos mais simples de cozinha, né? Os grandes a gente colocou em transformador, mas os pequenos a gente teve que comprar todos. Casa, vida e contas novas. Com tantas novidades assim, o jeito foi fazer por conta própria tudo o que era preciso para o apartamento funcionar. Desde pequenos reparos a grandes instalações. A família também teve que se adaptar a um novo estilo de vida, agora sem tantas regalias. Não saímos, cortamos compras, e tivemos que economizar muito, porque quando o cartão de crédito pesa, né, a gente tem que ter responsabilidade financeira. De toda experiência fica a lição. Hoje, João tem consciência da importância de se fazer uma boa gestão das finanças e evitar dívidas desnecessárias. A gente tem que saber identificar quando uma coisa que você quer comprar é simplesmente por consumo, sabe? Para consumidor, ou se você realmente precisa daquela coisa. Então, de uns anos para cá, a gente tem mudado muito essa mentalidade, sabe? Antes a gente comprava muita coisa por ter, para comprar, né? E hoje a gente consegue pensar, não, isso aqui a gente não precisa, isso aqui a gente pode planejar para comprar num futuro mais organizado. Falta de educação financeira, imprevistos, redução de renda, descontrole orçamentário, desemprego e situações inesperadas da vida, como problemas de saúde, são parte dos principais motivos que levam os brasileiros ao superendividamento. E é quase inevitável. As preocupações com as dívidas podem gerar sintomas como estresse e ansiedade. O indivíduo pode apresentar um padrão de Guerreiro, comportamento psicólogo. depressivo, né? Porque aí vem a sensação de que como eu vou pagar essas dívidas, né? Como é que eu vou me livrar desse processo aí que eu mesmo gerei, né? Em decorrência disso vem a insônia, né? Porque fica os pensamentos repetitivos. Como é que eu vou sair dessa situação, né? E isso também pode gerar uma baixa autoestima, né? Porque ele se sente incapaz de sair daquela situação que ele mesmo se colocou.
Rosária é mãe solo, acumulou dívidas que não consegue mais pagar. A provedora da casa hoje se vê de mãos atadas, sem nenhuma rede de apoio. Com as contas penduradas, não consigo dormir. Rosária Rosa Feliciano, Meus dona de filhos casa. não trabalham, vai voltar à escola, não tem como. Eu estou em situação difícil, a minha casa molhando, não tem material para me reformar, a minha área está caindo. A minha filha mora num quartinho muito pequeno ali, a telha está voando, a gente acorda assustado com as telhas voando, entendeu? E o barraco é muito pequeno para tanta gente, é menos de meio lote aqui. Dona Rosário sempre trabalhou Renata como Teodoro, auxiliar de Arapuanga, serviços DF. gerais para sustentar a casa, os 4 filhos e os 3 netos. Acontece que em 2024 ela acabou enfrentando alguns problemas de saúde que a impediram de continuar trabalhando, né, Dona Rosário? Quais problemas são esses? Eu tô com artrose nos joelhos, diabetes, problema na coluna e dificuldade de andar, né, por causa da minha obesidade. Aí deu desgaste de cartilagem nos meus 2 joelhos. Aí eu não consigo trabalhar porque eu tenho que fazer tratamento, fisioterapia, acupuntura, tomar alguns medicamentos que me passaram para poder conseguir ficar melhor, voltar a trabalhar. Há quanto tempo a senhora, Dona Rosário, está nessa situação de endividamento, que a senhora não tem conseguido pagar suas contas? Desde o ano passado, 2024, entendeu? Eu me encontrei em situação difícil, né? Não consegui pagar. Aí acumulou as contas, entendeu? Porque ganhava muito pouco, né? Aí não tem como. Tinha como eu pagar, deixar. E agora não tem como eu pagar nem a conta nem comer, né? Ela me mostra as contas que se perdem em papéis amontoados. Como é que a senhora tem sobrevivido nessa situação? Com as contas vencendo, com os problemas de saúde e com 8 pessoas em casa. Difícil, né? Não tem como. Tô sem saída. Rosária conta que a casa é própria, mas me mostra a situação das instalações. Em cada canto que aponta, a necessidade de uma reforma é mais que urgente. Enquanto falta estrutura externa, por dentro, a situação também é ruim. Por que a senhora chora logo que a gente começa a falar dessas coisas? É desespero, né? Porque você imaginava e faltando as coisas, as contas, não consegue fazer nada na casa, minha casa molhando, não tem como reformar, não tem nada, né? No próximo bloco, vamos mostrar que os devedores também têm direitos perante a lei. E ainda, a atuação do judiciário no que diz respeito à negociação de dívidas e à proteção ao consumidor. É logo mais. Vinheta de transição. No centro do círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro e círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Seja bem-vindo de volta ao Repórter Justiça. Renata Teodoro, Brasília, Eu começo DF. esse bloco contando a história de uma mulher que sempre teve a vida financeira organizada, mas se viu endividada por um longo período. Nas contas do mês, chegava a faltar de 3 a 4 mil reais. E ela também chegou a dever cerca de 300 mil reais de empréstimos consignados. Ana, muito obrigada por conversar aqui comigo e participar do nosso programa. Me conta, Ana, como é que tudo chegou a esse ponto? O que é que aconteceu? O meu descontrole financeiro começou quando eu engravidei do meu primeiro filho. Quando eu estava com mais ou menos 8 meses de gravidez, Prazer, empregada pública. meu filho já prestes a nascer, eu tinha ainda recém-reformado para poder receber ele, o quarto dele, enfim, enxoval, toda essa coisa. O meu marido na época ficou desempregado. E eu tinha todas as despesas que eu já pagava e mais as que ele não podia mais arcar. E fora toda essa questão de nascimento da criança, então eu acabei fazendo o meu primeiro empréstimo consignado para conseguir arcar com as despesas em casa. Esse foi o pontapé que deu início aos próximos 5 empréstimos consignados. Era tanta prestação que a Ana atingiu o limite de 30% de renda comprometida e ainda chegou a dever mais de 80 mil reais em cartões de crédito. Os motivos que a levaram a essa situação foram vários. Primeiro, essa falta de acesso à educação financeira, a não saber lidar com dinheiro.
Segundo, toda essa questão emocional relacionada à chegada de filho, querer prover as coisas, enfim, e não saber lidar com o dinheiro emocionalmente, não conter impulso. E acho que muito também essa questão de não saber, não entender que você está passando por um processo que aquilo ali você vai ter que arcar depois. Vimos no bloco anterior que, em 2024, menos famílias brasileiras fecharam o ano endividadas. Por outro lado, e com base no mesmo estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a inadimplência aumentou no último mês de 2024, com 29,3% das famílias com dívidas em atraso. Depois do primeiro filho, Ana teve mais 3, totalizando 4 crianças que dependem dela. 4 também é o número de anos em que ela ficou endividada. Para sair dessa situação, precisou fazer uma mudança de vida. As crianças foram para a escola pública e ela arrumou um segundo emprego. Eu fiz essas adaptações também com relação a carro de aplicativo, que eu praticamente parei de usar. Comprei um carro bem velhinho, a gente está em 2025, meu carro é 2011, mas que me leva para todos os lugares, igualzinho um carro novo. Planejei melhor os meus gastos relacionados à alimentação na rua. Hoje em dia eu planejo também como que eu vou fazer a compra, faço pesquisa de preço com o supermercado, nas mínimas coisas, no supermercado, na roupa que eu vou comprar para as crianças, no material escolar, no que eu vou fazer com relação à alimentação. O superendividamento é caracterizado pela incapacidade do consumidor de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Esse conceito foi introduzido por uma lei relativamente nova, de 2021. É a 14.181, também conhecida como Lei do Superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer diretrizes de prevenção e tratamento do superendividamento. A lei ainda trouxe, segundo este juiz, um direito de extrema importância para o consumidor, que é o de repactuação da dívida. Essa repactuação, ela pode ser feita de duas vias. Pela via consensual, que é a via que o legislador elegeu como ideal. Então, as partes vai sentar o consumidor, a consumidora superendividada, com todos os credores e vão elaborar um plano de pagamento consensual, ou esse plano de pagamento vai ser feito de forma compulsória pelo juiz que vai julgar o caso. Então, não sendo feito acordo, essa parte terá que constituir um advogado, entrar com processo judicial propriamente dito, e dali vai haver um julgamento, onde o próprio juiz ou juíza vai elaborar esse plano de pagamento agora de forma impositiva. Em meio a esse cenário, o Poder Judiciário tem desempenhado um papel fundamental na proteção dos consumidores superendividados. Juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Gabriel Coura ressalta a importância do programa na etapa conciliatória, que consiste na audiência global de negociação com todos os credores e na prestação de assistência à educação financeira. A gente faz essa análise com base nesse contexto bem individualizado da pessoa, conforme sua constituição familiar, se essa família tem ou não despesas extraordinárias com saúde, alimentação, alguma coisa do gênero. A gente faz toda essa análise do histórico da pessoa. O que aconteceu com você nos últimos 24 meses? Sofreu algum divórcio, desemprego? Então a gente opta por essa estratégia até por conta dessa natureza consensual dessa etapa procedimental. Larissa precisou recorrer à justiça. Entre os anos de 2014 e 2015, enfrentou uma situação grave de superendividamento que repercute em sua vida até hoje. O salário do serviço público não bastava e ela decidiu empreender. Eu sou fonoaudióloga também, Larissa eu tenho 2 formações profissionais e eu fui empreender. Eu fui trabalhar com o mercado digital, eu fui atender na clínica, eu fui me organizar como empresária para que eu pudesse, nos meus horários que eu não estou trabalhando no serviço público, pudesse ter uma renda aonde eu pudesse garantir o meu salário e o meu sustento, sem depender do meu salário de servidora pública, porque ele ficava praticamente inteiro no banco.
ainda está pagando as dívidas feitas ao longo desse período e se considera uma aprendiz na hora de lidar com as finanças. Eu ainda estou uma pessoa aprendendo a lidar com o dinheiro, eu ainda não me considero uma pessoa que sabe. Eu não sei, por exemplo, ainda fazer investimentos, eu não sei ainda me organizar muito bem para o futuro, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de me organizar até para o presente, né? Eu, mesmo com as planilhas, mesmo com todos esses recursos, eu ainda me perco um pouco, mas é uma tentativa mesmo diária, é como um hábito, né? Assim, que você precisa mudar. Entre sustos, apuros e descontroles, a grande lição do superendividamento é que o consumo consciente e a educação financeira são essenciais para uma vida sadia e sob controle. É uma batalha, é uma guerra que a gente se sente muito só, muito solitário durante esse processo, né? Não é impossível de você sair do processo de endividamento, mas leva anos, né? Não é de um dia para o outro. Não são meses, são anos, até que você consiga sair desse processo de endividamento e ter uma vida mais tranquila. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra que melhor do que sair de uma dívida é evitá-la. É isso aí. Ele vai falar sobre a importância de um bom planejamento financeiro e de um consumo mais equilibrado. É logo mais. Não saia daí. Vinheta de transição no centro do Círculo Branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro do Círculo Branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Moedas caem sobre a calculadora. Dedo em máquina de cartão. Planejar as compras, organizar as finanças, acompanhar os gastos. Educação financeira nada mais é do que aprender a usar o dinheiro de forma consciente e responsável. A população brasileira, em geral, ela não foi educada na educação financeira, ela foi educada na gestão de crise, talvez pelo nosso histórico de hiperinflação, onde o dinheiro caía na conta, a gente tinha que correr e gastar tudo para não perder o valor do dinheiro. A gente não foi criado em ter essa tradição de acompanhar o nosso orçamento. Na teoria, todo mundo sabe a importância de ter uma reserva financeira de emergência, até porque ninguém sabe quando pode precisar. Só que na prática, não é bem assim. O instrumento mais poderoso de organização financeira é o orçamento familiar. Acompanhe suas dívidas, não é para acompanhar cada centavo, cada balinha que você gasta, não. Mas é para você ter uma ideia, olha, quantos meu dinheiro está indo para o supermercado, quanto meu dinheiro está indo para a escola, para onde o seu dinheiro está indo. É muito importante que você saiba disso. E se ao final disso tudo, você vê que não está tendo solução, o seu caso realmente é muito grave, aí sim, busque a ajuda do Poder Judiciário, dos órgãos nacionais de proteção ao consumidor, PROCON, Defensoria Pública, Ministério Público. Vimos até aqui que a maioria dos brasileiros não sabe como organizar o orçamento, e aí as dívidas acumulam e fica mais difícil se livrar delas. O consumidor tem que manter uma cautela extra, né, nos seus gastos, na contratação de novas dívidas e buscando sempre renegociar aquele compromisso, pode ser uma dívida, pode ser uma conta que esteja atrasada, para que a gente não tenha uma explosão do valor dessa dívida com os juros, né, com os juros e com a multa pela ausência do pagamento. Então, é um momento da gente estimular nos consumidores uma conscientização em relação a essa cautela quanto ao uso do crédito nos próximos meses, sim. A economista explica ainda que nos primeiros meses do ano há um aumento sazonal de despesas básicas. O vencimento de impostos como IPTU, IPVA, o vencimento também de rematrículas de escola, compra de material escolar, que é uma outra despesa muito comum, muito típica do primeiro trimestre do ano. Então, as famílias, em geral, elas enfrentam um desafio a mais no primeiro trimestre para manter todas as suas contas e todas as suas dívidas em dia. Planejamento. Essa é a palavra-chave quando a gente fala sobre educação financeira. Por exemplo, quem gasta todo o salário no mês não consegue planejar o futuro. E sem essa consciência, não há liberdade financeira para realizar o sonho de uma viagem ou pensar em uma aposentadoria mais confortável. Por isso é importante aprender a tomar decisões financeiras responsáveis desde cedo. E quanto antes, melhor. Marlon mora no Rio de Janeiro. O conceito da educação financeira apareceu na vida dele já na fase adulta. Aí viu que era hora de mudar o comportamento.
Ao longo da jornada, eu percebi que mudando meus hábitos e pedindo ajuda, seria factível ter uma nova verdade financeira, digamos assim. Então, nos últimos 20, 25 anos, eu venho praticando a inteligência financeira a ponto de mudar a minha carreira de trabalho, que era tecnologia, para finanças, porque eu me apaixonei por essa jornada, virou meu propósito. Propósito que fez questão de colocar dentro de casa. O filho, Guilherme, hoje tem 13 anos, mas passou a ter essa consciência financeira há 2 anos, quando começou a receber mesada. Mesmo sendo um valor baixo, acho que Guilherme Glaciano, R$50, R$100, eu já entendia que eu não devia gastar tudo. Eu devia guardar uma parte, ou para juntar para comprar alguma coisa que eu queria, ou mesmo só para guardar. Eu não precisava gastar tudo. E geralmente eu gastava, comprando um lanche na escola, ou uma coisa que eu queria. Guilherme aprendeu o valor de cada centavo e criou uma estratégia que tem funcionado bem. Independentemente do valor que recebe, gasta entre 50% e 70%, nunca além disso. O resto eu posso usar para investir, para guardar, para uma viagem que eu posso usar esse dinheiro para comprar outras coisas que sejam mais baratas fora, e qualquer coisa que... eu sei que isso é muito importante, porque se você gastar todo o seu dinheiro, você não vai ter mais no que você quiser gastar. Ou se você quiser guardar para alguma coisa futura que seja mais cara e você não tem a possibilidade de usar de comprar nesse momento. Então acho que essa estratégia é muito importante de você guardar. Se você conseguir, de 50% pode ser recebe. Adriana mora em Brasília. Filha de bancários, teve os primeiros ensinamentos sobre educação financeira ainda na infância, com aquela frase que todo mundo já ouviu alguma vez na vida. A gente não pode gastar mais do que Adriana a gente tem. Adriana Delfiaco, servidora pública. Pelo contrário, a gente tem que sempre ter uma reservinha para emergências ou para a gente poder realizar nossos sonhos, alguns sonhos extras. Eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar alguma coisa extra. Então é sempre bom reservar uma parte do dinheiro para esses outros investimentos. Adriana não aprendeu apenas a se planejar e a economizar, mas também a fazer escolhas conscientes. No dia a dia, eu tento olhar os custos que são fixos, né? Ver dentro do meu orçamento esses custos fixos, e aí o que sobra, digamos assim, né? O que está ali passando, eu vou usando isso, uma parte disso para guardar, e outra parte para ir realizando pequenos agrados do dia a dia, né? Como ir num restaurante que a gente gosta, fazer um passeio diferenciado, ou comprar uma roupa, mas sempre dentro daquele limite. Então a dica é ter um limite por mês que você possa usar com coisas ali durante o mês, e uma outra quantia que você consiga, de fato, guardar a médio e longo prazo. Não existe um certo ou errado, uma fórmula. Cada um precisa descobrir a estratégia que funciona. Isso sempre fez parte do diálogo entre a Adriana e o filho Rafael, de 9 anos, o consumo consciente. É muito normal, né, assim, nessa idade, a criança menor, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí eu sempre tentava alertar ele assim, mas você precisa? Mas isso é útil? Você realmente vai usar? Precisa comprar? Ou de repente, se a gente for num lugar que tem isso e você não for numa brinquedoteca e utilizar isso, não é melhor aí você avaliar se você realmente quer ter? Né? Vamos ali num lugar que tem esse videogame, joga e vê. Você quer ter para a sua vida ou você queria só brincar um pouquinho? Então, sempre essa consciência mesmo, né? E eu acho que uma coisa mais atual, que talvez na época dos meus pais não se falasse tanto, que é essa questão da própria sustentabilidade mesmo, né? Rafael entendeu o recado. A gente tem que economizar Delfiaco, o dinheiro para alguma coisa que a gente queira de verdade, para uma coisa que a gente realmente precise na nossa vida. Ele não recebe mesada, tenta fazer dinheiro. Por exemplo, levou para a reciclagem 30 quilos de papel. Eu tinha alguns livros que eu não usava mais, e aí os livros têm papel, né? Aí, eu e minha mãe, a gente pensou em reciclar, porque a gente não usava mais o livro. Deu R$10,50 de dinheiro. Aí você já guardou esse dinheiro? Guardei. Conta a moda antiga, papel, caneta e planejamento.
A partir do momento que a gente tem uma consciência maior do valor do dinheiro, a relação com o dinheiro muda. Porque não se trata simplesmente de ter e consumir e gastar, mas de entender que aquilo tem um valor maior na vida da gente. Mãe e filho contam cédulas sentados à mesa. Ele sorri com notas nas mãos. E assim a gente termina o Repórter Justiça de hoje. Já segue no Instagram, @Rádio e TV Justiça. No YouTube o canal é o mesmo. Tem uma sugestão de reportagem? Manda pra gente. repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Produção de Tiago. Assistente de produção Carlos Eduardo Pereira. Montagem Leonardo Ferreira e Renato Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho e Harry Góes. Assistência técnica Kleber Leite e Thiago Mesquita. Videografia Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Vaz. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção e programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos. Gerência da gestão de conteúdo Viviane Ana. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça Denilson Moraes. Secretaria de Comunicação Social Mariano Oliveira.